Fala rapaziada, salve salve, sejam todos bem-vindos ao Club Zona do Trader. Aqui você aprende porque trocamos conteúdo e conhecimento. Gente, na aula de hoje eu quero conversar com vocês e mostrar um pouquinho da minha visão sobre o reconhecimento de tendência, tá? De uma forma bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui que temos três tipos de tendências, certo? Tendências de alta. Essas tendências, elas têm a movimentação do preço em um caminho ascendente. Então, meu preço ele se movimenta de forma ascendente, ou seja, para cima, tá? Aqui o nosso preço está trabalhando nessa região e está subindo. Eu tenho a minha tendência horizontal, que também é conhecida como tendência neutra, tá? Essa é a zona consolidada. Nossa tendência horizontal, a nossa zona neutra, é a região de consolidação. E temos a tendência de baixa, que é quando o preço se desloca no sentido descendente. Mas como que a gente consegue identificar de forma clara e bem simples o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa e o que é uma região consolidada, tá bom? Então vamos ver isso aqui na aula de hoje. Tá, olha só, eu estou utilizando o gráfico de 1 hora. Isso significa que os meus candles estão 1 hora, 60 minutos por candle, certo? Cada candlestick desse me proporciona 1 hora de movimento, 60 minutos de movimento. Para eu visualizar o que está acontecendo dentro de cada candle desse de 1 hora, eu preciso mudar a minha time frame para time frames menores, e a partir deste ponto eu vou estar habilitado a visualizar e a compreender exatamente o que está acontecendo dentro do meu candle, a briga entre a ponta compradora e a ponta vendedora, tá bom? Mas para a aula de hoje eu quero apenas mostrar para vocês como é possível você compreender a tendência sem você traçar absolutamente nenhuma linha de tendência, beleza? Então olha só, as tendências, seja alta ou baixa, elas geram uma estrutura que podem ser caracterizadas como microestrutura. O preço, segundo a lei de Down, ele se movimenta em ondas, ou seja, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é uma tendência de alta. Mas, de fato, por que isso é uma tendência de alta? Só porque o preço está subindo e descendo? Então, significa que uma tendência de baixa, o preço vai estar descendo. Descendo, 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 descendo. Isso seria uma tendência de baixa? Digamos que sim, tá? Mas para que você compreenda no contexto estrutural do conteúdo, eu posso te dizer o seguinte: uma tendência de baixa, uma tendência de alta, até mesmo uma área consolidada, que seria uma tendência horizontal, ela vai deixando algumas características que formam uma estrutura, e essa estrutura é fácil de se perceber, beleza? Então eu não vou estar executando nenhum traçamento para estar mostrando a vocês aqui uma tendência de alta. O princípio básico da tendência de alta é quando eu tenho topos ascendentes superiores aos topos anteriores, certo? Então aqui é um topo e aqui é um novo topo na minha tendência de alta, deixando um fundo que vai ser um fundo antecessor mais alto do que o fundo anterior. Nesse exemplo eu tenho aqui meu primeiro fundo, meu segundo fundo e meu terceiro fundo. Então a microestrutura de uma tendência de alta, ela vai nos proporcionar pequenos rompimentos, onde vamos ter a possibilidade de visualizar topos mais altos a todo momento. Se for uma tendência de baixa, ela vai acontecer da mesma forma, só que neste caso aqui, os meus topos não serão ultrapassados
deixando fundos antecessores mais baixos do que os anteriores, certo? Como a gente consegue visualizar e compreender isso no gráfico? De forma simples, eu vou estar traçando aqui um topo, certo? Este é o meu topo. A partir daqui, o meu preço apenas se deslocou para baixo, criando e dando início a uma tendência de baixa. Logo em seguida, eu tenho uma área consolidada, onde o preço fez pequenos pullbacks de tentativa de retornar o preço. Com isso, a ponta vendedora ainda assim se manteve presente, mantendo a tendência de baixa, que continuou deixando topos antecessores inferiores que os topos anteriores. Esses topos criam uma estrutura de baixa, e é possível a gente visualizar e compreender isso nesse seguinte detalhe. Observe só que em todo momento eu tive topos mais baixos, certo? Tendência de baixa, topos mais baixos, até que eu consigo gerar, o nosso preço aqui começa a gerar o primeiro movimento, deixa eu apagar aqui, começa a gerar o primeiro movimento aonde inicia-se uma nova tendência. Por quê? Porque este topo acaba de ser superado por este outro topo aqui. E na sequência da movimentação na microestrutura, eu tenho um novo topo que permaneceu mais alto do que o topo anterior. Com isso, damos início a uma nova tendência, que é uma tendência de alta. Aqui a gente tem o rompimento do fundo, voltamos para uma tendência de baixa, mas se vocês analisarem como o preço se desenvolve a partir desse momento, a gente consegue de fato visualizar que começa a surgir uma nova tendência de alta, aonde os meus topos passam a ser superiores do que os topos anteriores. E com isso a gente passa a ter a criação ou desenvolvimento do preço em uma tendência de alta, certo? Essa tendência de alta permanece até essa região e a partir daí a gente entra em uma área consolidada pelo preço, beleza? É possível perceber também esse processo da nova tendência de alta a partir dos meus fundos. Observem que os meus fundos são deixados mais altos do que os anteriores. Aqui foi uma tentativa da ponta vendedora em trazer o preço para baixo, mas não conseguiu, levando um rompimento dessa região aqui e novamente deixando um topo mais alto do que o anterior, certo? Então aqui eu tenho uma característica de microestruturas que me dão a tendência de alta e do lado de cá eu tenho uma característica das microestruturas que me dão a tendência de baixa. Então, nada mais, nada menos, vocês precisam ficar atentos aos topos que o gráfico vai estar formando, que o preço vai estar deixando e dando essas informações para a gente. Com isso, a gente consegue perceber literalmente essa região aqui, onde aconteceu a virada de tendência. Bom, esse é apenas o conteúdo inicial, introdutório, para que vocês compreendam as estruturas de tendência de alta e tendência de baixa. Para eu observar e perceber a minha tendência, a minha estrutura que está sendo gerada e desenvolvida, eu apenas preciso analisar o gráfico em um contexto geral e até mesmo sem nenhum tipo de traçamento de linhas de tendência ou short line, eu tenho aí a possibilidade de visualizar as minhas microestruturas e o desenvolvimento de uma nova tendência. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E sejam todos bem-vindos ao Clube Zona do Trader, porque aqui você aprende trocando conhecimento e conteúdo. Forte abraço e até breve.